Pessoal, esse vídeo é rapidinho, tá? Esse vídeo aqui, ele é direcionado para alguns alunos que estavam me mandando e-mail, ou então postando lá no Classroom, ou até mesmo no mural do Moodle, né? De algumas questões da UERJ que estavam com dúvida. Então, em função dessa pandemia aí, a única forma que a gente tem de tirar dúvida é gravando uns vídeos curtinhos de resolução de cada questão, ok? Pois bem, na verdade eu vou fazer esse vídeo bem curtinho, com a resolução de duas questões do exame de qualificação, do primeiro exame de qualificação da UERJ de 2013, tá? Primeira questão 31, que é essa aqui que está na tela, né? Que eu estou mostrando para vocês, que fala o seguinte: uma indústria fabrica um produto formado pela mistura de 4 aminas de fórmula molecular C3H9N. Quando ele já fala 4 aminas, obviamente de mesma fórmula molecular, ele está falando, né, pessoal, de aminas que são isômeras, né? Então, ele fala assim, ó: com o intuito de separar esses componentes, empregou-se o processo de destilação fracionada, no qual o primeiro componente a ser separado é o de menor ponto de ebulição. A gente também diz que o primeiro componente, que é esse aí, que tem menor ponto de ebulição, né, que ele é mais volátil, ok? E isso tem a ver com ligações intermoleculares de compostos orgânicos, né, que seria quase que uma sofisticação lá de ligações intermoleculares que você tinha visto no primeiro ano. Então ele quer saber qual é a primeira amina a ser separada, ou seja, qual é aquela que é mais volátil, ok? Então vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que ter em mente é que ele está falando da fórmula C3H9N. Então, com a fórmula C3H9N, eu tenho 4 aminas possíveis, como ele já mesmo fala na questão, né? Que são essas 4 aqui, com essas estruturas aqui que eu estou colocando para vocês, tá bem? Pois bem, não podemos deixar, né, de lembrar a classificação de aminas. Essas aminas aqui que tem um grupamento NH2, né, 2 ligações NH, a gente chama de aminas primárias. Aquela que tem apenas um NH de secundárias, e aquela que não tem nenhum NH a gente chama de terciária, ok? Pois bem, não sei se vocês lembram, mas aminas primárias, elas normalmente são menos voláteis, porque elas são mais polares, porque esse grupamento NH confere a essa amina aí a possibilidade da existência de ligações de hidrogênio, né? Tipo aquelas que acontecem na água, nos álcools e papapá, ok? Pois bem, só que, né, nessa comparação aí seria a amina terciária, uma vez que ela não tem nenhum grupamento NH, né, que é a menos polar. Logo, sendo a menos polar, ela é menos solúvel em água, ela tem menor ponto de fusão e ebulição, ok? Então a resposta seria essa. A resposta, obviamente, passa pela nomenclatura, então a gente não pode esquecer a nomenclatura de cada um deles, que eu coloquei aí, né? Esse assunto de nomenclatura a gente pode voltar a falar num outro momento. Basta que você deixe um comentário aí embaixo do vídeo, que eu posso fazer uma outra aula para a gente poder falar um pouquinho sobre nomenclatura de compostos nitrogenados, ok? Enfim, e por isso a gente tem a resposta letra B, que é a trimetilamina, que é essa estrutura aqui, ó, que tem 3 metis, ó, 1, 2, 3, aqui ligados ao nitrogênio, tá bom? Beleza? Bom, deixa eu falar um pouquinho mais além dessa resolução. Eu poderia pedir numa questão discursiva, por exemplo, uma ordem crescente ou decrescente de ponto de ebulição, ponto de fusão desses 4 compostos, ok? Pois bem, e aí, caso eu perguntasse isso, essa seria a ordem disso aí, estabelecendo que é o seguinte, ó, eu vou estabelecer quem é o composto A, B, C e D, para não ficar muito complicado lá em cima, montando de novo essas estruturas, tá? Então, essa amina aqui, ó, tá vendo? Eu vou aumentar de tamanho para você, tá legal? Essa aqui é a amina A, essa aqui é a amina D, C e B. Eu escolhi essas letras em função muito dessa relação que eu tenho aqui das opções, tá? Só para ficar mais didático, tá bom, gente? Então, quem seria de menor ponto de ebulição? Isso a gente já viu, vai ser a B, porque ele é mais volátil, não tem ligação NH. Depois seria a C, porque só tem um grupamento NH contra 2 grupamentos NHs que eu tenho aqui, né, nas primárias. E depois, entre A e D, né, seria a D, pelo fato da D estar com o NH2 localizado no meio da cadeia, então a gente pode dizer que ele está menos disponível para se ligar com outras moléculas, então ele não está, digamos assim, tão ligado, né, entre
vamos falar assim, intermolecularmente com seu par, né, com uma outra irmãzinha gêmea dele, né, ou dela, né, se a gente estabelecer gênero para a molécula. Enfim, e no final, a menos volátil de todas, a que tem maior ponto de fusão e ebulição, seria a amina A, porque ela, além de ter dois grupamentos NH, ela está com esses grupamentos disponibilizados na ponta da cadeia. Então ficaria assim, ó. Ponto de ebulição menor seria de B, o maior de A, o segundo menor C, como está aqui, tá vendo? E o segundo maior D, tá bom? Para quem não entendeu direito, né, como é que funciona, como é que digamos assim, como é que varia o ponto de ebulição e o ponto de fusão, né, das substâncias que têm um grupamento polar tipo NH, e que eu acabei de falar aí, né? Quando você tem esse NH na ponta, ele acaba interagindo molecularmente mais, né, do que o NH2, por exemplo, no meio de cadeia, como tem esse cara aqui, da letra D, né? Eu coloquei um outro exemplo. Eu coloquei o exemplo de um álcool, né? Quem seria mais volátil, né, de um álcool, por exemplo, quando eu tenho o propan-2-ol e o propan-ol. O propan-ol tem o OH na ponta, então o ponto de ebulição dele vai ser maior, porque essas moléculas, né, do propan-ol, elas vão estar mais, digamos assim, ligadas umas às outras, né, elas vão estar com uma interação mais forte do que aquela que tem o OH no meio da cadeia, tá bom? Beleza? É isso, pessoal, eu queria fazer esse videozinho para você rapidinho, tá? Um beijo grande, depois daqui a pouco eu boto uma outra questão, vou juntar esses dois vídeos aí numa gravação, dois vídeos, essa aqui é outra questão do mesmo exame de qualificação, questão 34, e é uma questão que fala sobre isomeria, tá bom? E um conceito básico de matemática, mas muito básico, tá? Ele fala o seguinte, ele pega a estrutura do aspartame, né, que é esse cara aqui, que é a junção de 3 compostos, se eu não me engano é dois aminoácidos e um metanol, se eu não me engano. E é isso mesmo, estou olhando para a estrutura dele aqui, né? Então veja, a fenilalanina, o ácido aspartico e o metanol. É uma junção desses três caras aí, ele é muito utilizado como adoçante dietético. Então ele fala o seguinte, ó. Ele fala de estereoisomeria, tá? Estereoisomeria é isomeria espacial, lembra? Se a gente está falando de isomeria espacial, eu tenho que procurar ou dupla para ver se tem isômero cis e trans, ou carbono quiral. E no caso aqui, obviamente, que não tem dupla entre carbonos, então é carbono quiral. Então a gente tem que procurar carbono quiral aqui. Na hora que você procura, quem procura acha, você vai encontrar dois carbonos quirais que estão situados com essa bolinha vermelha que eu coloquei aqui, tá bom? Para quem não lembra, carbono quiral é um carbono que tem que ser de hibridação sp3, ou seja, 4 ligações simples, não pode ter dupla entre eles. E além disso, que é o mais importante, ele tem que estar ligado a 4 radicais diferentes. Então aí eu tenho dois carbonos quirais. Tem uma formulinha, que é uma formulinha de probabilidade, né, que estabelece o número de isômeros ópticos ativos, que são os compostos diferentes, com uma arrumação especial diferente, tá? Se você não lembra bem disso, tem umas aulas minhas aí também sobre isomeria óptica, só que eu não estou disponibilizando no YouTube. Se você quiser uma aula de isomeria óptica, de toda a isomeria, em vídeo disso, não tem problema não. Fala aí no comentário aí embaixo que eu posto para você, tá? Mas enfim, voltando aqui, nós temos dois carbonos quirais, que são esses caras aqui. Lembrando que carbono quiral é aquele carbono que está ligado a 4 ligantes diferentes. E a gente utilizando uma formulinha, que é 2 elevado a n, onde n é o número de carbonos quirais, a gente chega a um total de isômeros ópticos, que a gente chama de isômeros ópticos ativos, de 4. Porque é 2 elevado a 2, uma vez que eu tenho dois carbonos quirais, ok? Pois bem, ele fala aí, ó, e aí não sou eu que falo não, tá? Ele fala aí que tem uma mistura que foi obtida num processo industrial que é constituída por partes iguais de todos os estereoisômeros. Isso ele não falou, a gente descobriu que são 4. Ora, então 4 representam 100%. Mas ele fala que desses 4, apenas um é o aspartame. Ele fala isso aqui em cima, ó. Apenas um dos estereoisômeros da molécula é o aspartame, que é aquilo que interessa industrialmente. Logo, se eu tenho quantidades iguais de 4 que correspondem a 100%, uma quantidade, né, na verdade, uma quantidade é horrível, mas uma molécula, né, um daqueles estereoisômeros ali, vai representar 25%, por isso a resposta vai ser 25%, letra B, ok? Espero que eu tenha tirado sua dúvida. Se você tiver qualquer pedido, posta aí que eu me viro para fazer uma aulinha para você, tá bom? Com carinho, com amor
e com força vamos lá. Vamos, tamo junto. Um beijo. Tchau, tchau.